grande prazer estar aqui novamente com uma pessoa muito especial dessa vez, que é a doutora Jéssica Muniz. Ela não é apenas médica, mas ela também gestora. Na realidade, ela é gerente executiva. Como é que é o título todo? Repete para mim, Jéssica. Boa tarde, Hã, Romeu. Eu sou a gerente médica executiva ambulatorial ambulatorial corporativa. corporativa. Olha, são 5 títulos para definir um maior ainda. Por quê? Por que que você é corporativa ambulatorial? Do que você toma conta? Justamente. O médica é porque eu sou da área assistencial, a gente tem no Seconce alguns gerentes executivos que não são médicos, então eu sou a gerente médica executiva e cuido dos ambulatórios da organização social Seconce, que atualmente está com 7 ambulatórios médicos e um Luci Montoro. Então, vamos explicar, entender um pouquinho o que que é um AMI, um ambulatório médico, e o que que é o Luci Montoro, que a gente conhece essa rede Luci Montoro, mas não tem muito conhecimento que esteja acontecendo, embora aqui a gente tenha algumas imagens que também se adequam a Luci Montoro. O que que é um AMI? Um AME é um ambulatório médico de especialidades. Uhum. Esse ambulatório médico de especialidades, ele é ligado ao governo do estado, né, então nós somos, eh, Os gestores. gestores Uhum. de ambulatórios médicos de especialidades, e esses ambulatórios fazem todo o tratamento do paciente da melhor maneira que seja resolutiva, né. Esse é um modelo de ambulatório médico de especialidades chamado AME, Uhum. né. E ele faz isso normalmente com atendimento a até pequenas cirurgias. Exatamente. Os AMEs do estado de São Paulo, eles têm características de tentar ser que o paciente fique o menor tempo possível junto conosco, né. Para isso, a gente tenta otimizar a permanência dele dentro do ambulatório, fazendo com que ele retorne o mínimo possível. Como fazer isso? A gente monta uma grade de tanto de especialistas quanto de agendas, de forma que ele possa se deslocar da casa, da cidade que ele vive, de poucas vezes para acabar o tratamento dele. Esse Uhum, tratamento ele pode ser cirúrgico ou ele pode receber um tratamento apenas clínico. uhum. Então, sim, os ambulatórios também fazem cirurgias e não só consultas e exames. E as cirurgias são muito curta duração, né? Os ambulatórios eles permanecem abertos apenas durante o dia. Tá. Então, as cirurgias que são feitas lá, elas devem obrigatoriamente ser passíveis de serem feitas num único dia. Então, ele Uhum. interna de manhã, ou às vezes no período da tarde, mas de modo que o processo cirúrgico dele seja curto e ele tenha uma recuperação rápida para receber alta no mesmo dia. É o que a gente chama de eh, hospital dia, Uhum. né, não é um hospital de permanência, mas sim entrada e saída no mesmo E dia. quais são essas especialidades que um AMI oferece para a população? As especialidades não somos nós que definimos, né, Tá. as definições das especialidades de cada AME, elas são definidas pelo Departamento Regional de Saúde, ele faz um estudo loco-regional, existe um estudo, né, de necessidades ali dos municípios que serão atendidos por aquele ambulatório, e faz a apresentação disso perante as necessidades. Dependendo do número de pessoas, eles estabelecem, de acordo com essa fórmula do Ministério de Saúde, quais as necessidades. O que que tem que ter ali? Tem que ter hemato? Tem que Uhum. ter otorrino? Tem que Hum. ter cirurgia geral? Aí é um estudo loco-regional do departamento que mostra isso pra gente. E normalmente um AMI tem o quê? Em torno de umas 20 Em especialidades torno para de atender a 20, pelo população. menos, Aham. exatamente, em torno de 20 especialidades, de especialistas, né, então não tem, assim, por exemplo, clínico geral, pediatra geral, são Uhum. todos especialistas mesmos. E daí a pessoa, quando chega ao AMI, ela já foi indicada por algum processo. Explica direitinho como é que a pessoa chega lá. Obrigatoriamente, Tá. exatamente. Então a gente funciona como 100% SUS, Uhum. né, todos os atendimentos são relacionados
no Sistema Único de Saúde, nessa Uhum. grade, né, Sim. do Sistema Único de Saúde. E Nós então isso implica que é gratuito, né, 100% sempre gratuito, gratuito, SUS 100% como é a gratuito. saúde pública no estado de São Paulo. Exatamente. E a pessoa ela não vem, assim, espontaneamente, Uhum. né, obrigatoriamente ela vem referenciada de outro local. A grande maioria das unidades básicas de saúde. Que é Então, onde começa, na realidade, o atendimento no sistema brasileiro de saúde, quer dizer, inicialmente a é onde pessoa vai deveria. É. é, ela vai para uma UBS, para uma UPA ou alguma coisa do gênero, aquele conhecido como postinho de saúde. Isso, exatamente, é o Lá postinho. o profissional atende, que está lá um outro colega médico, e daí eles: "Não, olha, o seu caso é assim", daí ele coloca esse vou referenciar você, dar uma referência a uma questão. Daí como é que continua isso? É, no mundo ideal, essa referência devia ser mínima. Então, a Hã. unidade básica de saúde tem um clínico geral, Uhum. normalmente, né? São as especialidades básicas. E, diante de uma necessidade de avaliação de um especialista, ele tem essa referência dentro de um sistema que é Uhum. da Secretaria do Estado. Esse Sim. sistema é o Ciresp, o antigo Uhum. CROSS, Uhum. né? Que mudou a nomenclatura, mas nada mais é do que um sistema dentro da web, que lá dentro tem as grades todas de distribuição das vagas de todos os ambulatórios da região, de tudo que está ligado ao Estado. E quem inclui lá é o médico O- especialista. É a unidade básica de Lá, saúde, perdão, o especialista, olha, aquele que atendeu ele lá, aquele que e que atendeu. daí vai indicar para um especialista. Isso. Então, o caminho do paciente seria esse: o caminho do paciente seria ir até a unidade básica de saúde do Uhum. bairro, né, que normalmente existem os bairros têm próxima, né, da proximidade, ele vai até lá, existe uma necessidade de uma investigação mais apurada daquele caso, de acordo com essa distribuição do Departamento Regional de Saúde, aquele posto recebe algumas vagas, né, para ser encaminhado para os especialistas. Uhum. Então, uma pessoa foi até o posto, o médico verificou que ele tem necessidade de passar no especialista da oftalmologia, por exemplo, Uhum. e tendo recebido essas vagas do Departamento Regional de Saúde, no desenho inicial, ele vai ser encaminhado para um ambulatório médico de especialidades. Você é responsável por, quantos anos? 7. Hoje são 7. Hoje 7. são 7 anos que são exatamente esses atendidos pelo Seconce. Se eu não me engano, são 66 ambulatórios médicos de especialidade AME Aham. no estado, Sim. né. O Seconce está gerindo, fazendo a gestão de 7, Uhum. mais de 10%, Sim, né, exatamente. de toda a região. Uhum. E só que são locais não são próximos. Aliás, o ideal é que não sejam, né. Qual é a maior dificuldade que tem nessa gestão? Não vou dizer a questão da dificuldade da distância, mas para o atendimento nessas regiões, o que que é mais difícil? Elas são bem, apesar de ser o mesmo modelo, Sim. né, são ambulatórios médicos de especialidade, Uhum. as regiões elas têm as suas diferenças. Entre elas, por exemplo, Taubaté, Lorena é área rural, né, Sim. então as pessoas têm dificuldade de chegar até o AME, né, então existe uma necessidade de transporte sanitário, que é o município que faz o transporte do paciente até lá, então cada uma tem uma característica. Por exemplo, recentemente que a gente adquiriu, né, fez o chamamento, apresentou um projeto e estamos fazendo a gestão do AMI de Itapeva. Uhum. Lá é uma região muito pobre, Sim. né? Existe uma carência também de profissionais da área da saúde. Então, apesar de ser um modelo único de ambulatório, né, que foi criado para ser resolutivo, para o paciente ficar menor tempo possível dentro da unidade, para a gente conseguir fazer todas essas questões rapidamente, exames, consultas, cirurgia, não é bem assim, cada um funciona com a Então particularidade essa questão regional. de que as pessoas falam que fica mais difícil encontrar um profissional de saúde ou um médico nas regiões um pouco mais afastadas dos grandes centros, ela continua acontecendo. É realidade total, Hã. né, a gente tem sentido muito isso, Uhum. porque o Amitapeva, a gente está sob gestão Seconce desde junho desse ano. Uhum. Então, de junho até agora, a parte mais difícil está sendo realmente os profissionais, né. A Uhum. gente adquirir, a contratação adequada de profissionais médicos, Uhum. porque não tem na região. Isso nós estamos falando em 2023, quer dizer, praticamente quanto? 6 meses, um pouco mais, Um do pouquinho funcionamento mais. do
do AME Itapeva. É. Mas está indo, né? Tá indo, tá indo. Hum, Mas falando assim nós temos 7, né, sim, especialidade sim, ambulatórios de especialidade, sim. e cada um com a sua particularidade, Aham, eh, o ideal, a gente está levando o modelo Seconds para todos eles, né, sim. isso já existia, é muito mais fácil você começar com um ambulatório novo, digamos, né, que nunca teve nenhum tipo de atendimento, então o chamamento é feito, nós apresentamos o nosso projeto, a secretaria decide pela organização social que apresentou o projeto Uhum, e escolhe os SECOMs, né, então uhum. desses 7 aconteceu todo esse processo. Eh, é muito mais fácil começar com uma unidade nova do que uma unidade que já funcionava com uma outra organização social, que é o caso Sim. de Itapeva. Aham, Então a gente tem nesses 6 meses a gente está levando o nosso modelo, colocou, né, a qualidade que a gente preza e toda a parte de protocolos, processos, mas ainda vai levar um tempo, né, então não é tão simples assim. Não é o assunto, mas, por exemplo, o CHS também tinha uma outra, né, sim. direção e o Seconce entrou, então é difícil, né, você Uhum. estabelecer novos processos, nova cultura numa unidade que já funciona. Mas você tem razão, eu acompanho o AME, eu acompanho o CHS muito de perto, né? E a Justamente. gente vê essa transformação que está sendo feita, mas requer tempo. Requer tempo. São 5 anos lá, né. São 5 anos lá de fazendo uma gestão, É, padrões de protocolares, processos, cuidados com saúde e segurança isso. de todo mundo, e em especial porque ali você tem um choque de culturas também. Você tem Sim, a cultura dos funcionários do Seconce com os funcionários do Estado, e no CHS é uma questão muito levada de uma forma hoje muito cordial entre essas culturas. Você não tem mais essa não separação, tem, né. não. Eles têm formalmente, por uma questão de RH, ou qualquer, quer dizer, quem é do Estado continua sendo do Estado, quem é do Seconce continua Seconce, mas as pessoas se entendem e têm os objetivos. Isso é Sim, quem ganha a a ideia é população, essa. né? Na realidade dos exames não a gente não passa por isso, né, Uhum. ainda bem. Não Mas temos No uma Luci Montoro, não, porque o Luci não, não é um não, AMI. não. Então, Quando a gente faz a gestão dos ambulatórios, não ah, existe essa possibilidade de ter uma gestão anterior com funcionários públicos, por causa do modelo, né. tá. Então o modelo do ambulatório é esse, né, existe O ambulatório já entra para é uma. sempre unicamente com uma organização Ah, sim, eu social. não sabia. É, Aham. não tem, É por isso que esse misto, a né. gente chamou Barradas, que é um dos primeiros, que fez 15 anos, que nós já vamos entrar nisto. Isso. Ele é um dos primeiros modelos que foram criados, né? Foi, foi. Já foi direto para uma organização social. Foi, foi. Nossa, o Seconce. Do Seconce. De ambulatórios, falando da ordem cronológica, né, do Seconce como gestão de ambulatórios, o primeiro foi o AME Barradas, que fez aniversário há pouco tempo, há Uhum, 15 anos. O segundo foi AME Caraguatatuba. O terceiro foi o AME Borru. O quarto foi então o AME Barradas foi em 2018, desculpa, 2008. 2014 foi Caraguá. 2014 também foi o AME Borru, Geraldo Borru, aqui na uhum, Consolação. sim. 2016 foi Lorena. 2018, se eu não me engano, foi São Vicente. Taubaté, Uhum. Taubaté foi o ano Borru, passado, né? Se não me engano. Taubaté já faz um Dois, tempinho, faz vai dois fazer anos. 2 anos Faz dois agora. anos, isso. E temos o Itapeva, o mais recente. Uhum. O Luci foi esse ano, Sim, né? Foi no isso que começo eu desse perguntei. ano. O Lucy não é um AMI, é uma outra É característica que, aliás, ele fica ao lado do AMI Taubaté. É um outro prédio e tem um outro propósito. completamente diferente. O ambulatório ele é resolutivo, né, Uhum. a ideia é essa, eh, fazer o tratamento do paciente, que ele saia o mínimo Acabou, até possível, logo, vai para até casa. logo, se possível, vá Não, para sim, casa. sim. Esse é o mundo ideal do ambulatório dos AMEs. Deixa eu só fazer uma ressalva aí. Quando a gente fala assim, é pensando no próprio paciente, de ele não ter que voltar ao hospital, ao atendimento médico Desnecessariamente, isso. desnecessariamente. Então, é todo o esforço concentrado e na separação, inclusive, do que esse paciente necessita. Se ele necessita de um trabalho, de
um cuidado mais a longo tempo, daí é outro tipo de unidade que vai se propor a isso. Exato, é. É diferente do Lucy Montoro. Sim. Então a rede Lucy Montoro é completamente distinta. Ela ela faz a reabilitação física ou auditiva, no nosso caso, de um paciente. Então, uma reabilitação de pacientes, por exemplo, que sofreram amputação por um Acidente. acidente ou qualquer coisa do tipo, requer tempo. Então Uhum. é o oposto. Exatamente. É o oposto Que, aliás, é o que acontece em Taubaté. Lá existem muitas vítimas da vindas da cidade. própria região, Ali por causa da das estrada, estradas. Dutra e outras Isso. coisas mais lá, né? É, mas tem uma característica interessante, assim, para o Seconce, porque nós fomos o pioneiro na rede Lucy Montoro em fazer a reabilitação auditiva. Então, a rede Lucy Montoro ela é antiga, ela é consistente, tem um trabalho lindo, né, sobre reabilitação física. A reabilitação auditiva, nós iniciamos com ela lá. Então, lá em Nossa. Taubaté, é novidade. É novidade para a rede Lucy Montoro e também é novidade para o Seconce, porque é o primeiro Lucy Montoro do Seconce, né? Nós não tínhamos esse tipo de Eu- gestão. Todo o atendimento no Lucy Montoro, ele é protocolar, né? A gente Uhum. tem protocolos de atendimento do Sim. Lucy Montoro que seguem o instituto, a rede Lucy Montoro. Uhum. Então, esse protocolo de recuperação, de reabilitação física, ele se estende, dependendo do caso, para mais de um ano, né? Uhum. Então, o paciente entra, né, referenciado, de acordo com os protocolos estabelecidos, de acordo com as questões que ele tem apresentado, e ele vai passar por um período longo ali no ambulatório. Esse período inclui análise do caso, tem uma equipe multidisciplinar, então ali tem vários especialistas que atuam junto com o médico, não é só o médico que atua dentro desse Uhum. paciente, né, junto com ele. Tem psicólogo, tem terapeuta ocupacional, tem reabilitação física com educador físico, tem o fisioterapeuta, é um grupo grande ali dentro, Uhum. né? Só de ter esse grupo todo, a gente já imagina que é porque ele vai ficar um período mais prolongado. E a ideia é reabilitar e fornecer prótese, se necessário, né? Então a gente faz fornecimento de prótese. Esse atendimento ou esse cuidado que é passado ao paciente por essa equipe, ela é diferente do que seria num hospital particular ou numa organização particular? Não, de maneira nenhuma, a qualidade é a mesma, né? A única questão são a qualidade das próteses, né? Porque a gente imagina uma prótese Aí é prótese, mas moderna. diga, a fisioterapia, por Ah, não, exemplo. é perfeita, tem tudo, é Uhum. maravilhoso. A gente tem todas as condições de fazer a Mas aí a recuperação desse prótese, paciente. a diferença seria a A próteses. diferença seria a prótese, não que Aham, ela seja ruim, né, a aham, qualidade dela é adequada para aquilo que se propõe. uhum. As próteses, em geral, elas custam muito caro, né, Sim, e as modernas, né, aquelas que a gente vê em filme, sim. né, isso não é a realidade do SUS, lembrando que Uhum, somos SUS, uhum, né, então a capacidade de entrega dessas próteses é dentro da realidade do nosso contrato, e é muito boa, uhum. né, Funciona. funciona bem. Uhum, Se ele for reabilitado para o uso adequado da prótese, que é o que é o nosso propósito. uhum. Então, o nosso propósito é fazer a reabilitação dele para o uso adequado de uma prótese, né. Muito bom. Eu quero falar de algo que eu sei que você se sente assim bastante, não, não orgulhosa, orgulhosa no melhor sentido da palavra, Ah, né? Sente bem de falar que é sobre o Barradas, é onde verdade, você tem na realidade o seu próprio escritório está lá e acabou de completar 15 anos. é verdade. Conta um pouquinho sobre o trabalho do Barradas e eu digo para vocês o seguinte: ninguém tem ideia do que é o Barradas. E eu já vi isso lá às vezes que eu fui lá. As pacientes pensam que eles estão numa instituição particular. E tem um trabalho de uma equipe muito boa, né, Jéssica? Maravilhosa. Pode parecer clichê, mas é a verdade, né, ninguém faz nada sozinho. Então a Aham. equipe que está lá, desde a gerência ou todo a equipe operacional, eles atuam para que o AME Barrada seja esse modelo que você está dizendo. Que é o É que está passando, que é o que impressionante. está passando aqui no fundo, né, É, desde a tecnologia, os equipamentos. A gente vai passar isso durante a isso. nossa conversa, mas esses são alguns dos equipamentos que estão lá e outras coisas mais. E o atendimento é uma coisa muito séria.
Muito. Assim, a unidade ela já é impressionante pelo tamanho, né, ela Sim. impressiona pelo tamanho, então ela é muito Mas grande. só tem mais uma coisa que impressiona mais do que isso, é a localização dela. Ah, é, tem uma particularidade, ela fica localizada, o entorno dela é a comunidade de Heliópolis. Isso. E de fato lá já é uma evolução, porque tem muita construção própria, etc, etc, tal. Mas foi um local abandonado durante muito tempo. Mas dentro do ambulatório ele é grandioso, né, quando a gente entra, de fora nem tem essa ideia, né, mas quando Uhum. você entra dentro do ambulatório, ele tem 16.000 metros quadrados de área construída. É muito grande. O terreno dele é o dobro disso, é 30 e poucos mil metros quadrados de Uhum. terreno, então ele é muito grande. Não Tanto é só que nesse terreno, desculpe te sim, interromper, foi durante a época do Covid, hospital de campanha, foi é. feito um hospital de campanha, um hospital para tratamento Covid, que foi montado lá em 30 dias ou qualquer coisa, foi Ah, um acho que até pouquinho menos, até viu. menos. Em 30 É. dias foi feito um hospital lá dentro, com leitos, gente. Não é só a estrutura física que eu estava conversando agora de tamanho, é realmente o que a gente propõe de atendimento. Então a equipe ela é muito engajada, muito engajada. Quantos médicos atendem ali, você tem uma ideia? O corpo clínico está em torno de 150 médicos. 150 Sim, cento e médicos? cinquenta médicos. E de Puxa, colaboradores em torno de 500. É isso quase um hospital, assim, não, é, né, é muito exatamente, grande, é é. muito grande. E quando você fala colaboradores, nós estamos falando de enfermeiros, auxiliares de Todos. enfermagem, equipa de Toda a equipe de infraestrutura, apoio à apoio. infraestrutura e Isso. também a pessoal Assistencial. Ah, assistencial então, e, assistencial, e- e administrativa, equipe de administrativa, apoio, tá? segurança. Tudo, Tá, todos eles. tá. É em torno de 500 e Hum, mais ou menos 150, médicos atuando dentro. E aí essa grandiosidade ela transparece em tudo, né, desde o modelo que a gente faz de atendimento, até a gente ter a ONA, né, que é a certificação de qualidade no nível 3 já há muito tempo. Por ser um modelo também para a própria secretaria, então a gente recebe muitas pessoas em visita técnica uhum. solicitada para a secretaria para entender o nosso modelo, como a gente faz essa gestão, porque ela é diferenciada. A gente tem uma grande vantagem que é não só a equipe super engajada, realmente é uma característica ímpar. O Ambi Barradas tem uma equipe engajadíssima. Isso propõe que a gente coloque em prática tudo que a Então, gente para que a questão não fique, dizer, são hã, 500 pessoas, cento e tantas, mas e o outro lado, quantas pessoas são atendidas? por dia, olha, vou te falar assim, Por dia, por a mês, sei gente lá que. divide a gente divide, pensando em contrato de gestão, são algumas linhas que a gente Sim, acompanha. Então, a tá. gente acompanha as consultas médicas, Uhum, no qual tem em torno de 24 especialidades médicas. A gente acompanha as consultas não médicas, que é a equipe multiprofissional, fisioterapeuta, nutricionista, farmácia clínica, psicólogo, dentista. A gente também acompanha as cirurgias, que a gente divide em cirurgias maiores, que são aquelas que são feitas com anestesista, né, tem uhum, um médico anestesista junto com sim. o cirurgião, as cirurgias menores e os exames diagnósticos. Então Uhum. são os grandes grupos que a gente acompanha e eles estão todos dentro do contrato de gestão. Então, em torno de 10.000 consultas por mês, consultas médicas, as consultas não médicas em torno de 3.000, as cirurgias somadas, as pequenas e as grandes, mais de 1.000 cirurgias por mês, é um volume altíssimo. E os exames em torno de 2, 3.000, eu não me recordo muito bem. Por É mês? tudo por mês, é muita gente. Só que a gente tenta otimizar. A história do resolutivo, e estou Hã. falando de vários atendimentos, mas muitas vezes a gente faz o atendimento num dia só, né. Então, ao invés do paciente ir e voltar, Hum. a gente idealiza que ele venha, faça exames, faça o exame e cirurgia, se necessário e se possível, num dia só, né. Então a gente é um dos nossos indicadores de resolutividade e ele é importante para o acompanhamento. Ele também tem outras áreas de atividade, tem 2 outras áreas que eu particularmente acho muito bonita. Uma é a social, Sim. que é o atendimento às crianças, como é que é isso?
A casa do Casa do adolescente? adolescente, isso. Chamam Isso. criança, mas são os adolescentes, perdão. Tá. São também, né, porque a É, gente atende dos 10 aos isso, 19, é então isso, acaba sendo criança isso, também. Eh, Ele está dentro do contrato de gestão, ele está dentro do nosso terreno, mas ele tem metas separadas, ele tem um atendimento todo particular. mas cuida dessas pessoas por alguma outra razão. Cuida dos adolescentes de 10 a 19 anos, Hum, ele não segue aquele sistema de ter que necessariamente vir de uma UBS sim, com encaminhamento através do Ciresp, aham, é diferente. sim. Na realidade, basta ele ter de 10 a 19 anos e ele vai fazer a sua inscrição dentro da casa do E ela oferece o adolescente. que para ele? Ela oferece um serviço de multidisciplinar Hum, e as principais são ginecologia, né, infelizmente a gente tem muita adolescente que tem uma gravidez precoce, uhum, a gente tem a dermatologia, que uhum, eles é a fase da adolescência que tem as espinhas, sim, então é sim, isso que eles, né, aham, procuram. A odontologia, que é um dos uhum, principais, então a uhum, odontologia a gente não faz só o tratamento clínico, mas faz, fornecimento de aparelhos, né, ortodônticos. uhum. E psicólogo, assistente social, tem toda essa a nutricionista, tem muita gente que faz ali o acompanhamento dos adolescentes. A gente fez 15 anos, né, então a casa do adolescente inserida dentro do contrato de gestão e inserida dentro do AME também fez aniversário. E ela acredita que a gente tem filhos de adolescentes que passaram por lá? Nossa, que É, bonito isso. é Se você pega uma adolescente de 15 anos lá atrás, passaram-se exatamente. 10 anos, já A tem gente já filhos que atende os talvez possa ter. filhos. Puxa, que É muito bacana. interessante, né. E a maior parte é ali da comunidade, né, a Uhum. gente qualquer um de 10 a 19 pode fazer inscrição, mas a 98% dos pacientes que a gente tem na casa do adolescente é da comunidade do Heliópolis. Tem um outro setor que não é, digamos, AME, mas que está ali também, que é aquele que faz Dos tomizados? esse é um outro Não? serviço que eu quero pegar ele à parte, espera um pouquinho, tá. Mas tem a parte de imagem, de análise de imagem também, que que Ah, que ele sim, não é do AME, mas ele também está ali e que pouca gente imagina que é um centro de análise diagnóstico. de imagens que podem vir de outros que vêm de outros hospitais do interior de São Paulo. É o CEDI, né, o CEDI, CEDI é um isso, outro isso, contrato de gestão, isso. que não é do AME, É, não, né, também é gerido pelo Secons, sim, coincidentemente, e a central de laudos, ele fica dentro do nosso ambulatório, isso. fisicamente dentro do ambulatório, Aham. mas é um outro É contrato, um outro contrato. é um outro É, contrato. mas o CG é muito interessante, porque vem lá de longe Vem, as imagens são imagens captadas eh, de várias partes do do estado estado, e são recebidas ali na central de laudos do e CEDI. lá tem gente que vê as imagens, uma radiografia ou Isso, e qualquer faz o coisa, laudo. faz um laudo daquilo, está com isso, aquilo, e isso volta, então tem um retorno muito rápido. Muito rápido, muito rápido. Essa tal de telemedicina que as pessoas vivem falando sobre essa já era uma prática ali há algum tempo. Poderia ser vista dessa maneira, como telemedicina. Exato. E o CEDI, ele faz também, os laudos do que é feito dentro do AME, né. Ah, também dentro do AME, Sim, então a lógico, gente lógico. tem tomografia, ressonância, tem uma série de exames que são feitas e laudados pelo CEDI, Uhum. né, então é uma parceria aí. Você falou sobre os ostomizados. Ostomizados é um problema muito sério nesse país, É. porque é uma cirurgia onde é colocada a bolsa do lado, que é normalmente uma cirurgia que foi feita no intestino, e que a pessoa fica com essa bolsa exposta ali. E tem pouca cirurgia de reversão e tem a continuidade de manter essas bolsas. Em algumas unidades, em alguns lugares do estado de São Paulo, nem todo hospital fornece as Não, bolsas na quantidade necessária que deveria ter, né. Mas no Barradas, é um dos centros do estado que fornece lá com a gestão do do Seconce. Seconce, essa Aham. eu também, particularmente, também tenho muito carinho. Eu trabalhei lá, né, eu era Ah, médica assistencial deste setor. então conta um Então, pouquinho sobre isso. comecei Sei, sei, sei. eu comecei fazendo a assistência aos pacientes com estomias. Aham. Lá dentro a gente tem esse setor especificamente, que também difere do restante do ambulatório. Então, se a gente for ver em segmentos, tem 3 grandes segmentos: o próprio ambulatório médico, Sim. que segue o Ciresp,
né, os encaminhamentos através todo esse desenho do Departamento Regional de Saúde, a Casa do Adolescente, que basta ter de 10 a 19 anos e fazer a sua inscrição, e o setor de estomizados, que são pacientes que obrigatoriamente têm que possuir uma estomia. Ela Uhum, pode ser intestinal ou urinária. uhum, E tem uma divisão geográfica, né, então tem uma delimitação de bairros que podem ser atendidos ali. Ele uhum. trazendo um relatório médico, ele também se inscreve. Então tem essa E diferenciação. daí ele sempre vai buscar lá a bolsa de Ele estomia, não? vai, lá também a gente trabalha um pouquinho diferente, também tem uma equipe multidisciplinar, tem médica, tem enfermeiras que são estomaterapeutas, são especialistas, tem psicóloga, mesma coisa, E elas nutricionista. ensinam o paciente como colocar É, a a bolsa. ideia ali Hã, é o autocuidado, é a ah, autonomia do paciente. certo, Então, não é ficar conosco fazendo sim. consultas e etc. É ganhar autonomia para viver numa nova condição, né. Então, viver nessa nova condição requer saber como utilizar o dispositivo. Então, a gente não faz só a dispensação, né, seria muito simples: "Ó, o senhor usa isso aqui". Não, a gente faz a toda essa E ali autocuidado, né. atende uma determinada área geográfica ou pode atender o estado todo? Não, é dividido em áreas geográficas, Sim. né, ali a região leste, né, Uhum. tem uma delimitação mesmo de bairros, Sim, né, sim. E daí atende ali. atende ali. Muito bom. Doutora Jéssica, a gente tem tanto para conversar que a gente não vai conseguir terminar aqui, tá? Eu acho que não sou eu que vai dizer isso, eu que vou dizer isso. É o nosso público que vai assistir isso aqui que vai querer que você volte mais vezes. Eu acho Eu que a gente volto. tem muito assunto para ir tratando, acho que tem essa questão de, às vezes, tratar de peculiaridades de cada AME, ou Tem. tratar, às vezes, trazer um especialista que possa ajudar a gente a entender um pouquinho melhor. Tem muita coisa, é muito assunto. É muito assunto. De qualquer forma, eu quero dizer que essa sua estreia com a gente foi fantástica, né, tá Obrigada, bom? eu E agradeço, meus parabéns pelos 15 anos do Barradas e agradeço. e pela todas as unidades sob sua supervisão. As palavras finais são suas. Oh, meu, agradeço, agradeço, eu sei que você emitiu esse convite há algum tempo, eu protelei, mas fiquei muito grata. Espero voltar. Eu que agradeço, porque eu acho que você, como muitos dos profissionais que nós temos no Seconce, ajudam muito na saúde pública e levam muito a sério isso. Muito obrigado.